Consigo gravar. Tudo bem? Assim vocês conseguem enxergar? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Bom, é o seguinte, hoje, né, dia 1º de junho de 2021, a gente está, então, começando a nossa aula de filosofia de hoje, e eu tenho uma proposta para vocês, e eu queria saber se a gente pode fazer o seguinte. Na aula passada, nas últimas aulas, a gente já começou do período medieval, né? Falar de algumas coisas da filosofia medieval. Porque, enfim, né? Porque a gente desenrolou dessa maneira, porque nas nossas primeiras aulas a gente falou muito sobre a ruptura entre filosofia, sociologia, ruptura não, as diferenças, né, entre filosofia, sociologia e ciência. E aí, dessa vez, o que eu acho que eu queria trazer para vocês algumas questões, fazer uma pequena revisão dos conteúdos de filosofia antiga, tá? Qual é a minha proposta, então? Né? A minha proposta com vocês é o mês de junho e de julho, a gente ir em alguns temas temas principais da filosofia antiga, filosofia grega no caso, né? A gente já discutiu isso, que a filosofia, a gente conhece a filosofia grega por uma questão histórica, né? Mas a filosofia, ela também é um conjunto de narrativas de outras civilizações. Então a gente tem filosofia africana, as filosofias africanas, a gente tem a filosofia do Japão, a gente tem outras filosofias. Só que quando a gente olha a filosofia grega, a gente está olhando toda uma narrativa da sociedade ocidental. Quando a gente fala sociedade ocidental, a gente também já falou isso, a gente está falando de um paradigma de pensamento. Né? A gente está falando de uma herança que vem principalmente a partir de processos de colonização, tá bom? A gente falou muito isso quando a gente falou da filosofia medieval. Mas a minha proposta é a gente olhar pelo menos para alguns filósofos gregos que, assim, é isso aí, gente, é tudo homem, branco, europeu, só que são esses caras principais que caem em vestibular. Não sei todos, mas que eles caem principalmente nos vestibulares, no Enem, né? E aqui no Rio de Janeiro, no caso, a UERJ, a gente já viu que é um formato de prova que ela não trata de forma conteudista a filosofia. Ela traz a filosofia a partir de alguns temas e, sobretudo, a interseção com outros temas, né? Então, minha proposta é a seguinte: a gente começa hoje falando de Sócrates e Platão, entrando na parada da alegoria da caverna. Eu vou explicar depois para vocês por que eu acho que a gente tem que falar desse negócio da alegoria da caverna. Semana que vem, a gente olha, na outra semana, né, a gente olha Sócrates e Platão a partir de duas teorias, né, que é a maêutica e a teoria das ideias. Tá? E aí a gente fecha junho fazendo uma revisão. Tá? Uma revisão. E eu estou pulando mesmo as semanas, porque a gente está intercalando com sociologia, né? O melhor professor do mundo de sociologia, como disse a nossa querida amiga, né? Ela fala, claro, né? Sem nenhum tipo de parcialidade nesse negócio. Aí daí a minha proposta depois é em julho a gente falar, né? Aí volta um pouco, fala sobre a diferença entre mito e filosofia, e a gente vai no que a gente chama de pré-socráticos ou os filósofos da natureza, e fecha com Aristóteles e a teoria de conhecimento de Aristóteles. Bom, gente, eu queria. Porque assim, por que eu estou propondo dessa maneira? Porque eu acho que, primeiro isso, né? Não adianta a gente se enganar. Esses autores, eles sempre são citados em provas, de um jeito ou de outro, né? Em vestibulares, quando a gente está falando de conteúdo de filosofia. E por outro lado, quando a gente estava, por exemplo, falando de filosofia medieval, a filosofia medieval, ela nada mais nada é do que uma revisão de Platão e de Sócrates. Platão, Sócrates e Aristóteles. Então, para a gente entender alguns conteúdos dessa filosofia, é legal também a gente entender de onde eles partiram. O que vocês acham, gente? Vocês acham que dá para a gente fazer assim? Vocês acham que tem sentido? Então, beleza. Alguém quer colocar alguma questão? Quer falar? Que aí eu sigo. Posso seguir? Beleza. Bom, gente, como eu falei também para vocês na última aula, eu fuço muita coisa de internet.
Primeiro, né, porque eu acho que a gente não precisa inventar a roda. Eu acho que tem coisas, a gente tem a internet que ela dá para a gente algumas possibilidades de coisas para a gente estudar e tal. E eu vou muito nisso, que são os mapas mentais, né? O que é um mapa mental? São esses esquemas aí de pensamento, de organização de ideias que ajudam a gente a sistematizar algumas coisas. Quando a gente fala de filosofia antiga, a gente está falando principalmente desses movimentos filosóficos, né? A gente está falando de alguns filósofos e de alguns autores e de alguns temas. Então, assim, né, a gente começa ali dos pré-socráticos, que são os filósofos da natureza, a gente ainda vai ver o que esses pré-socráticos queriam. É um período que a gente chama de helenística, né, que é um desenvolvimento da Grécia, né, quando a Grécia ela começa a desenvolver suas correntes de pensamentos filosóficos, que são essas correntes de pensamento que elas começam a confrontar entre si, né, e apresentar a base da filosofia grega. E aí, né, a gente está falando do ceticismo, o epicurismo, o estoicismo, né? Eu até falei para vocês, né, do estoicismo agora, né, que enfim, mas depois a gente fala mais dele, mas eu comecei a aula citando, né, para a gente falar exatamente disso, né, o que eles defendem, né, e eles defendem até essa ideia, né, de que, olha, a gente não tem controle sobre algumas coisas do mundo, mas a gente tem controle sobre o que a gente sente. Então a gente precisa lidar com esses nossos sentimentos. Mas aí a gente vai falar depois sobre isso, né? E aí, né, a gente tem aqui Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os três filósofos desse período que a gente mais estuda. Eles são os únicos filósofos? Não são. Isso quer dizer que nesse período da história, né, a gente está aí falando mais ou menos século III, século V a.C., só a Grécia estava fazendo filosofia? Evidentemente que não. Entendeu? Mas quando a gente está falando da nossa herança filosófica na sociedade ocidental, a gente fala desse período, né, que é a herança, né, foi daí que a nossa sociedade tirou a maioria dos nossos pensamentos. Tá? E aí, gente, por uma questão ainda de colonização, são esses caras que a gente estuda. E a gente ainda vai discutir mais sobre isso, certo? Posso passar para o próximo slide? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse slide? Isso aqui é um resumão, gente. A gente vai voltar ainda nele outras vezes, tá? Vou seguir então, beleza? Ah, pode falar. Então, tipo, nenhuma prova de vestibular não vai cair nada além disso. É, Então, procurar filósofo de André, filósofo da escola, então, tradicionalmente tem funcionado assim. Eu não estou dizendo para você que eles não vão citar outros filósofos e tal. Né? Então, por exemplo, eles podem citar algum filósofo que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas que pelo período histórico vocês vão mais ou menos entender sobre o que eles estão colocando. Por exemplo, se vocês entenderem assim, é um filósofo epicurista. Né? Vocês vão entender mais ou menos, porque a gente vai ter estudado os períodos históricos desse momento. Até hoje, isso pode mudar, mas até hoje, eu, por exemplo, nunca vi eles citarem nenhum filósofo, por exemplo, sei lá, da tradição filosófica sei lá, da África do Sul, por exemplo. Entendeu? Eu ainda não vi. Mas tradicionalmente é isso que a gente vê. Por isso que eu fiz essa escolha por esses filósofos aqui. Tudo bem? Não, é isso, assim, não quer, o que, não quer dizer que eles vão citar todos esses filósofos também, né, gente? Assim, a gente sabe que sempre é uma escolha. Mas, enfim, é daqui que a coisa vem, né? Então, não sei se eu respondi a sua questão. Então, beleza. Esse também é outro resumão que a gente vai voltar nele em outros momentos. Mas, assim, vamos começar então com Sócrates. Tá? Esse resumão, né, que ele parece ter meio confuso, porque tem muita coisa, mas o que eu achei dele interessante é que ele traz para a gente os principais elementos
do que Sócrates, que é esse filósofo grego, defendia, tá bom? Sobretudo algumas brigas e tal. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Sócrates, se a gente for pegar assim, numa linha histórica, né, digamos assim, uma linha cronológica, Sócrates ele é considerado um dos primeiros filósofos, né, desse período. E ele tinha, né, como um grande discípulo um cara chamado Platão. Né? Então, Platão ele foi discípulo de Sócrates. Sócrates era um mestre, né, da filosofia. A gente não conhece nada que Sócrates tenha escrito. Ele era um filósofo que ele andava pela Grécia, ficava falando, e todos os seus ensinamentos eram dados dessa maneira. Ele falava com as pessoas. Tudo que a gente conhece do Sócrates, a gente conhece via o seu principal discípulo, que era Platão. Né? Então, e aí esse texto ele vai trazer um pouco disso, né? Então ele vai falar, né, por exemplo, qual é a principal característica de Sócrates, né? Então ele busca principalmente uma filosofia crítica, né? Também está trazendo assim, né, o contexto histórico, né, dele, né? Então Sócrates ele começa a aparecer ali no surgimento das cidades-estados gregas, né? E sobretudo no momento em que a democracia ela começa a se expandir na Grécia. E todo o debate político, filosófico, sobretudo, eles aconteciam nas praças públicas. É por isso que Sócrates ele era esse filósofo, né? Que ele não escrevia nada, ele falava, tá? Vamos ficar por aqui, né? Então, a sua principal filosofia, sua principal teoria, ela é marcada, né, por um método que ele chamava de maêutica. Tá? Quer dizer, né, era a partir o que ele fazia? Ele dialogava com as pessoas e a partir desse diálogo, né, ele trazia novas ideias, tá bom? Então, principalmente, né, quando você eu fui dar uma olhada nos últimos 2 Enems. Os últimos 2 Enems, quando ele vai falar de Sócrates, ele vai falar sobre o método socrático. E o método socrático é a maêutica. A gente não vai ver esse método hoje, a gente vai ver na aula que vem, tá bom? Principalmente para a gente marcar a diferença dele para o Platão, que era o seu discípulo. Então tá aqui o método socrático, né? Que ele tinha 2 movimentos, né? Ele conversava com as pessoas. Então o primeiro movimento era da ironia. Então ele fazia perguntas até na hora que a pessoa achava que sabia tudo, mas no fim das contas ela sabia que não sabia nada. Né? E aí o segundo movimento, que é a própria maêutica quer dizer parir, né? Que ele fazia com que a pessoa começasse a investigar o seu próprio pensamento até que ela trazia uma nova ideia, tá bom? Não se preocupe, a gente vai voltar nisso, tá bom, gente? Eu estou só apresentando essa ideia para a gente voltar depois. O outro filósofo que a gente vai falar mais sobre ele é o Platão. Platão, que é o discípulo de Sócrates. Tudo que a gente conhece de Sócrates, a gente conhece porque Platão apresentou para a gente. Ao contrário do seu mestre, Sócrates, o Platão ele escrevia. Né? E ele escreveu algumas obras, onde nessas obras ele trouxe o que a gente chama de diálogos platônicos. Nesses diálogos, ele vai apresentando teorias platônicas, as suas próprias teorias sobre as suas próprias teorias filosóficas. E a principal teoria que ele defendia é a teoria da divisão da realidade, da divisão do conhecimento entre, e sobretudo, né, a divisão de mundo, né, que é a teoria das ideias. Né? É a divisão entre o mundo inteligível, que é o mundo da essência das ideias, e o mundo sensível, que é o mundo que a gente vive aqui agora. Tá? Bom, a gente vai voltar também nesse tema, mas eu já coloquei aqui para que vocês deem uma olhada, e aí na próxima aula de filosofia a gente vai voltar para esse tema para aprofundar sobre ele. Por isso que vocês devem estar achando corrido, confuso, porque não é exatamente sobre isso que eu vim falar hoje, tá? Posso ir? Porque assim, agora a gente vai mudar, vai virar o disco. Ok? Tudo bem, vocês entenderam a minha jogada até agora? Tá confuso? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Poxa, gente, então eu não fiz bem meu trabalho. Que a filosofia, ela é essencial para confundir.
Se eu não conseguir confundir vocês, eu não tô bem. Mas isso é uma brincadeira, na verdade, para a gente dizer o seguinte: Sócrates, ele tinha, né, uma máxima, uma frase, que é uma frase fundamental para toda a sua filosofia. Alguém lembra? Alguém já ouviu essa frase? A frase é a seguinte: só sei que nada sei. Vocês conhecem? Sim, é muito famosa, né? É muito famosa. Muito famosa, né? Cara, o que que acontece? Pode falar, quem ia falar, pode falar. Eu tenho uma dúvida referente à teoria das ideias. Sim. A teoria das ideias, ela é a junção do mundo inteligível com o mundo sensível, certo? Ela é, na verdade, eu não sei se junção, mas ela é a teoria que ela faz a ligação desses dois números, esses dois mundos. Entendeu? O que, na verdade, a gente poderia chamar de junção, eu apontaria aqui que está lá aqui no cantinho, em verde, é a teoria da reminiscência, que a gente também vai falar dela depois. Né? Ele vai dizer o seguinte, que na teoria da reminiscência, ele vai fazer essa junção entre o mundo inteligível e sensível a partir da ideia dele de alma. E isso é um assunto bem polêmico, que depois a gente vai falar sobre ele. Né? Para Platão é o seguinte, a gente tem alma, antes da gente nascer, a nossa alma habita esse mundo inteligível, que é o mundo das ideias. A alma é o lugar da perfeição, é o lugar onde mora o verdadeiro conhecimento. Por quê? Porque esse verdadeiro conhecimento dessa alma, ela teve acesso à essência das coisas, que são as ideias perfeitas que estão no mundo inteligível. A gente vai falar mais sobre isso, mas assim, gente, para Platão, isso não é uma metáfora. Ele realmente acreditava, a teoria do conhecimento dele era assim. Ele achava que determinadas ideias a gente já nascia com ela, né? Por quê? Porque elas estavam em nossa alma. Então a nossa alma estava lá no mundo inteligível. E aí quando a gente nascia, quando a gente nasce, a alma vem para um corpo. Só que o corpo ele está no mundo sensível, né? Que é o mundo das ideias imperfeitas. É o mundo dos nossos sentidos. Então ele vai dizer que o mundo sensível, que é o mundo que a gente vive, ele é uma cópia do mundo inteligível. Confundi, gente? Que viagem. Gente. Não, tem que viajar. Se não entrar na onda aqui, gente, não vai, entendeu? Porque aí. Porque o que acontece, né, gente? Já teve aluno que falou, professora, mas vem cá, mas você tá. Não, eu não estou dizendo, eu estou dizendo o que Platão deixou para a gente em termos de pensamento. Tem gente que acredita, gente que não acredita, isso é outra coisa, né? Lembra que eu falei isso, né, na aula passada? Que quando a gente fala de algumas teorias, eu não estou falando de crença religiosa, não estou falando nada disso. Eu estou falando do aspecto filosófico, né? Aí depois a gente discute, tem gente que acredita, gente não acredita, isso é outra coisa, né? Mas o que a gente está buscando aqui é entender o pensamento de um filósofo. E, gente, é mó viagem às vezes tem sentido. E às vezes, se a gente se colocar no lugar dele, principalmente naquele momento da história, talvez a gente consiga mais ou menos entender por que ele fez aquela viagem toda, né? Eu garanto para vocês, é emocionante. Isso eu garanto. Mas que é confuso, claro, gente. Eu toda vez, gente, que eu vou estudar e vou falar sobre isso com vocês, eu descubro uma coisa nova. Eu descubro um novo aspecto dessa parada toda. E por falar em viagem, eu quero viajar um pouquinho com vocês hoje. Vocês aceitam? Beleza. Vamos? Beleza. Pode? Então vamos seguir. Vocês já ouviram com essa história? A alegoria da caverna. Tem um quadrinho do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos ver. Se der tempo, a gente mostra. Maravilhoso.
Maravilhoso, é muito bom. O nome da história do Maurício de Souza é do Plutarco, né, que é um personagem do Maurício de Souza, e o nome é As Sombras da Vida. É uma história que ele faz, né, baseada, né, inspirada na alegoria da caverna de Platão. Bom, eu vou interromper agora o vídeo. Aqui a nossa parada aqui, deixa eu voltar para vocês. Vocês me veem agora, né? Estão me vendo. Beleza. Me contem a alegoria da caverna. Bom, seguinte. Ai, cadê? Ué? Calma aí, gente. Falha técnica aqui. Bom, segundo Platão, o que aconteceu? Ele conta uma história, né? É uma alegoria. Nessa história, ele faz a seguinte imagem. Ele pede para que a gente imagine 3 homens que nasceram acorrentados em uma caverna. Vocês estão imaginando? Beleza. Quem quiser pode fechar o olho que eu não estou vendo. Só eu que estou aqui. Né? Então, esses homens estavam lá acorrentados de costas para a entrada da caverna. E aí tinha um muro, né? Eles estavam ali acorrentados, e nesse muro passavam espécies de fantoches, marionetes, né? Que projetavam marionetes de cavalo, de pássaro, de pessoas, que projetavam na parede da caverna sombras dessas coisas. Esses homens, dessas fantoches, né? E ali tinha, né, a entrada da caverna, por onde vinha uma luz, e ainda tinha uma fogueira ali, né, uma luz, que essa luz reforçava ainda mais essa projeção das sombras. Esses homens estavam ali. Eles achavam que aquela era a realidade de todo o mundo e de toda a existência. Eles acreditavam nisso. Até que um dia, por uma razão que a gente não sabe qual é, um desses homens consegue se libertar. Só que a caverna era bem lá no fundo, né? Então o que ele faz? Ele vai saindo com muita dificuldade, né? Ele sobe, e aí ele vê primeiro as marionetes, e aquilo já causa estranheza nele. Ele continua subindo para sair da caverna, até que ele sai. E sabe quando você está num quarto escuro e de repente vê uma luzinha assim, né? Ele sai e aí ele começa a olhar um outro mundo que ele nunca tinha visto. Uma outra realidade. Nessa realidade, o que ele faz? Ele começa a observar. Primeiro, ele observa as sombras. Depois que ele observa as sombras, ele consegue observar a luz das estrelas. E aí por aí vai. Ele observa a luz das estrelas, as pessoas, as coisas. E aí o tempo vai passando. Até que, de repente, ele olha para a luz do sol. Aquela luz deixa ele confuso inicialmente, quase cego. Mas e aí, uma hora, a vista dele começa a se conformar com aquilo ali. E aí, quando ele olha para aquela luz, ele lembra de uma coisa. Do que ele lembra? Muito bem. Ele lembra das sombras. E aí ele faz um negócio que me intriga. Eu não sei vocês, mas a mim me intriga muito. Ele retorna à caverna. E aí quando ele está indo, né, retornando à caverna, aquela realidade, ele lembra, né, daqueles homens que também estavam lá com ele.
E ele fica lá, com aqueles homens, retorna à caverna. E o que que ele faz? Ele conta para aqueles homens: cara, isso aqui que a gente achava que era a verdadeira realidade, na verdade, é um mundo que não existe. Na verdade, é um mundo de enganação. A verdadeira realidade, gente, está lá fora. Qual é a reação dos homens? Vocês lembram? Calma aí que eu não escutei você. É o quê? Você pode repetir? Eu lembro pouco. Eu acho que eles ficam com raiva do momento que ele está naquilo, lá também. Os homens, gente, ficam com raiva. Com raiva. E dizem ainda mais, fala, talvez essa luz aí tão intensa que você disse que você viu, talvez essa luz tenha te deixado muito confuso. E não acreditam nele. Essa é a alegoria da caverna. Todos vocês já tinham escutado a alegoria da caverna? Sim, mas tinha bastante tempo. Assim. Consegui lembrar um pouquinho agora, depois de escutar a história. Legal, legal. Mas Bom, também o vídeo bem extenso. ah, sim, sim. Tá bom. Então tá, quem falou que tá acabando a bateria? Tá bom, vai voltar, né? Então tá certo. Gente, muito. O que é interessante dessa alegoria da caverna é que ela tem vários aspectos. E eu sempre caí, eu cometi um erro quando eu comecei a dar aula em pré-vestibular. Eu nunca voltava na alegoria da caverna. Sabe por quê? Porque eu achava que todo mundo lembrava, que era uma coisa que estava já tão batida que a gente não precisava mais voltar nela. E aí, quando eu passava algum exercício sobre a alegoria da caverna, era muito comum as pessoas errarem em interpretações que eram muito, eu não vou dizer simples, entendeu? Mas que eram explicações que, depois, quando eu via, sempre caía em vestibular, entendeu? E aí eu não cometo mais esse erro. Toda vez que a gente vai fazer alguma aula mais introdutória de filosofia, eu trago de novo a alegoria da caverna para a gente se lembrar e para a gente estudar também outros aspectos da alegoria da caverna, né? E aí eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente conversar um pouco, que diz respeito às possíveis interpretações, porque são muitas, da alegoria da caverna, né? E aí, gente, é a hora que eu gostaria de dialogar aqui um pouquinho com vocês, né? Para quem se sentir à vontade, é claro, tá? Primeiro, alguém tem alguma pergunta até agora? Eu tô indo muito devagar, tá muito chato. Eu aceito críticas, tá, gente? Não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu falei que começava com esses homens dentro da caverna. O que esses homens dentro da caverna... Porque, assim, Platão, ele poderia simplesmente ter contado qualquer coisa, ter falado, ó, é isso, isso, aquilo. Mas por que ele resolve contar a partir de uma história, de uma alegoria? Por que vocês acham que ele resolveu fazer isso? Eu acho que ele fazer isso para mostrar para o mundo, para gente. Muito bem, né? É isso, né? Não tem quando você tem criança, né? Que às vezes a criança, ela tem, né, algumas, sei lá, gente, desculpa porque minha vizinhança aqui, gente, tá muito barulhenta, calma aí. Pronto, gente.
Nossa, hoje está demais. Adoro eles, mas hoje está muito barulhento. Então é o seguinte, é isso, né? Ele, na verdade, ele usa um exemplo, algumas metáforas, para explicar algumas coisas para a gente. Esses homens dentro da caverna, né? Eles, para Platão, simbolizam esses homens no mundo sensível, ou seja, os homens que não conhecem a realidade e a verdade das coisas, tá? Então, de vez em quando, é bacana a gente ter. Eu peguei uma questão de vestibular que ela fazia exatamente algumas perguntas assim, né? O que simbolizava isso nessa história? O que simbolizava aquilo? Por isso que eu quis trazer isso para vocês. Um dos homens, ele se liberta, como eu contei isso para vocês. E para vocês, por que esse homem, ele inicialmente tem dificuldades para sair da caverna? Acho que é porque eles acreditavam que aquela era a realidade deles. Tipo, eles estavam convencidos de que não existia nada dali. Ele vai abandonar tudo que ele conhece e acredita e toma como verdade. Isso é complicado, é difícil. Exatamente. É Exatamente. aquele choque de realidade, né, que ele tá tendo, né? Porque aos poucos ele tá vendo que o que ele acreditava ser único era só uma parte, porque tinha um mundo muito maior e muito diferente do que ele tinha aprendido, do que ele via. Sim, sim, muito bom. É isso aí, gente. Esse é o caminho de interpretação, né? É importante a gente olhar para essa questão, por quê? Porque às vezes a gente também tem que se colocar nesse lugar, né? Você imagina, né? Eu fico pensando historicamente, imagina quando descobriram, por exemplo, outras civilizações, que não somente as civilizações ocidentais, as civilizações europeias, né? Aquilo traz um choque de realidade, né? Então acho que tem coisas na nossa vida também comum, tem coisas que a gente acredita, né? E aí, em algum momento, aquilo, né, que a gente acredita, que a gente acha que é a realidade das coisas, aquilo começa a ruir para a gente. Então, é claro que a gente vai ter dificuldade, né? Então, esse caminho de interpretação para você está legal. 3. O homem, ele conhece gradativamente a realidade exterior. Vocês lembram que eu falei que primeiro ele começa a distinguir as sombras, depois ele começa a olhar a luz dos astros, das estrelas, né? E a luz do sol é a última coisa que ele vê. Por que que vocês acham que Platão ele dá muita ênfase nesse detalhe? Por quê? Eu vejo uma forma de mostrar que a ilusão que ela acontece na cidade. Muito bem, Lia. É isso aí. Professora, eu não entendi muito bem a sua pergunta, seu questionamento. Então, você formular. Claro, não, então eu vou reformular. Quando eu contei a história, né, o homem, o que que ele fez, né? Ele primeiro ele saía da caverna. Lembra que eu até falei assim, sabe quando a gente está, né, num lugar, por exemplo, a gente está aqui, né, no escuro, tá? E aí de repente acendem, pá, uma luz assim, né? Sabe quando você está no quarto escuro, de repente você sai? E aí você tem que aos poucos se acostumar com aquela nova luz, né? Na história tem isso, né? O homem, ele gradativamente ele vai se acostumando com as luzes, né? Ele aprende a distinguir as sombras, né? Depois a sombra dos objetos, depois ele olha, né, os astros, né, as estrelas, né? E ele aprende que aquilo ali é uma luz refletida. E por último é que ele olha a luz do sol, né? E aí eu fiz essa pergunta: por que vocês acham que na história de Platão ele faz questão de dar ênfase nessas gradações, ou seja, nessas diferenças de luz, né? Entre a luz, as sombras, a luz das coisas, entendeu, Vitória? Ou não? Ainda fui confusa. Agora eu entendi sim, professora. Então, Vitória, pode. Respondendo essa pergunta, eu acho que ele fez esse processo gradativo para explicar que você consegue entrar no mundo inteligível a partir do momento que você vai estudando as coisas e que você vai descobrindo sempre coisas novas
eu acho que por essa busca da verdade, assim, eu acho que ele fez esse processo gradativo para falar que é uma evolução, assim, que não acontece do nada. Muito bem, né? A Camille, né, ela traz essa questão, né? Essa é exatamente a teoria, né? Platão ele vai dizer que o conhecimento, né, ele não é uma coisa que ele se dá de uma hora para outra, que existem sim gradações de conhecimento, né? Que tem coisas que você vai aprendendo aos poucos até que você chegue ao verdadeiro conhecimento. Quando eu estava explicando sobre aquela viagem, né, que vocês falam, caraca, viajou, né, aquela coisa da teoria da alma, Platão ele vai dizer o seguinte, que a nossa alma, ela encarna num corpo, né, no nosso corpo, e ela volta quando a gente morre, ela volta para o mundo inteligível, né? E depois ela retorna em outro corpo, né? Para poder ter mais experiências. Se a gente fizer isso, uma analogia disso com a questão do conhecimento, ele vai dizer que o conhecimento ele é exatamente dessa maneira, né? Que a gente, né, a filosofia, inclusive, ela é exatamente essa busca por a gente conhecer mais, cada vez mais, né? Então, o caminho que a Camille estava trazendo é por aí mesmo, tá? Por isso que na história da alegoria da caverna, ele faz questão de dar essa ênfase. A dificuldade que esse homem tem para sair da caverna e, sobretudo, como ele gradativamente ele vai conhecendo a realidade exterior. Bom, essa pergunta, a 4, ela aparece o tempo inteiro em questões de vestibular. A gente fazia interpretação do que é essa luz do sol. O que a luz do sol significa? E aí, gente, o que a luz do sol significa? Eu acredito que seja tipo a descoberta, né, da verdadeira realidade. Concordo. Seja literalmente uma luz para ser guiado. Exatamente. Eu acredito já que eles podem ver a verdade, porque a luz do sol ela não aparece somente depois que o cara sai da caverna. A casa está aparecendo antes. Sendo que ali ela volta no céu. A partir do momento que eles vão ter a experiência verdadeira. Muito bem. Isso aí, Lia. É isso aí, gente, né? Então, o sol, ele é exatamente ele simboliza o verdadeiro conhecimento, que é esse mundo inteligível, né? Por isso que ele é o último que a gente alcança. E é por isso que quando esse homem olha essa luz do sol, ele não é mais o mesmo. Ele se transforma. Ele tem dentro dele alguma coisa muito diferente do que ele tinha anteriormente, né? E aí é a hora que eu falo da parte que me dá assim, que eu acho que é a parte mais curiosa, mais interessante e importante da alegoria da caverna, que é quando esse homem retorna para a caverna, né? E para contar para os outros a realidade que ele viu. Para vocês, qual é o sentido disso? Isso aí é ser um professor, ué. Aprendeu e vai botar pra frente. Interessante, é isso aí, né? É o sentido que ele chama, o sentido pedagógico da alegoria da caverna, né? Quando você tem um conhecimento, você não pode guardar esse conhecimento para você. Você tem que contar isso para as pessoas, né? No sentido até que é polêmico, isso é polêmico, tá, gente, que eu vou falar, mas é o que Platão vai defender, né? No sentido de que você realmente tem essa obrigação meio que de salvar as pessoas, né? Contar para o mundo a sua verdadeira ignorância, né? Contar para as pessoas. A gente tem que lembrar que ele era discípulo, seu maior mestre era Sócrates. E vocês lembram como é que Sócrates morreu? Na história, sim? Bom, Sócrates, gente, ele morreu. Pode falar, Vitória. Tipo assim, porque nunca foi algo que foi discutido. Discutimos as ideias e tal, mas nunca sobre a morte dele. Esse foi o que morreu na praça pública, inclusive,
Ele sim, né? Ele morreu em praça pública, ele foi condenado à morte. E ele foi condenado à morte, julgado, acusado de duas coisas. Uma, de corromper a juventude, e outra, de perturbar a paz, né? Perturbar a ordem pública. Porque, como eu falei para vocês, Sócrates era esse cara. Gente, ele era atazanado, cara. Ele perturbava, tu tava lá de boa, o cara entrava lá, ficava falando, entendeu? Perturbando e falando da verdade, das coisas e tal. E ele Se fazendo de besta. e uma coisa que assim que é curiosa da morte de Sócrates, né, é que foi exatamente pela palavra, né, que ele morre, né, porque ele falava as coisas e ele dizia, e aí assim ele pôde escolher como ele poderia morrer. Ou ele era desterrado, expatriado, né? Ele era expulso de Atenas e ia ser um sem pátria no mundo, ou ele poderia beber cicuta, que é um veneno. O que vocês acham que ele escolheu? O veneno? Ele escolheu o veneno. Ele preferiu morrer, né, morrer mesmo, né, do que ser um expatriado, né? E aí depois a gente vai discutir mais um pouco o significado disso, né? E aí a gente lembra, né, do final, do desfecho da nossa história, né? Qual é o desfecho? Que eu também acho muito curioso. Como é que esses homens recebem essa verdade, né? Essa novidade que esse homem traz? Vocês lembram? Exatamente. Eles não recebem de boa essa notícia, não. Eles até falam, nossa, mas caramba, hein? É mesmo? Ah, nossa, hein? Você viu muito essa tal luz do sol aí que você está dizendo que existe, hein? Vocês já se sentiram assim? Você contar uma coisa para a pessoa, você sabe que aquilo é verdade e a pessoa te trata assim com desdém? Já. E aí, tipo assim, eu sou muito insegura, né? E aí, muitas coisas que eu falo, que eu tenho certeza daquilo, se a pessoa duvidar de mim, eu vou duvidar de mim também. É incrível. Eu acho. Eu faço terapia já tem uns anos, desde os 11, mas estamos trabalhando nisso. Eu era muito assim, parece que era fácil. Eu era muito Né? E talvez essa lição, diante disso, né? Talvez a lição que Sócrates queira ensinar para a gente é que, assim como o conhecimento ele é alguma coisa gradativa, que aos poucos que a gente vai ter, né, acesso a ele, nem todo mundo nem todo mundo está pronto, está preparado para lidar com o verdadeiro conhecimento, né? O que vocês acham desse pensamento? Lembra muito uma frase que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido, que fala: eu libertei 1000 escravos, mas teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos, né? Às vezes as pessoas como uma forma de proteção, inclusive, se recusam a enfrentar realidades que podem ser dolorosas para elas. Muito bem, Natália, né? Eu acho que essa é uma das grandes lições de Sócrates e de Platão, no caso de Platão, né? Porque a alegoria foi escrita por Platão no livro 7 da República, né? E ali ele também, né? Ele vai falando sobre um monte de coisa. Isso ele faz num diálogo, né? Um diálogo de Sócrates com uma outra pessoa. E aí nesse sentido que ele quer trazer para a gente, né? Que a filosofia para ele, primeiro, não é para todo mundo. Isso já é polêmico, né? Mas é o que ele pensava, que a filosofia não é para todo mundo. Porque para ele, nem todo mundo está pronto para receber a verdade sobre as coisas. Né? O que vocês acham disso?
Interessante. E esse lance de que a filosofia não é para todo mundo? Interessante. Eu acho que tem várias questões envolvidas, porque, por exemplo, tem discussões que eu não vou levar para o meu pai, sabe? Eu não vou discutir questões de gênero com meu pai que tem 70 anos quase, entendeu? Acho que tem essa não graduação, assim, mas tem barreiras, né? Pela questão geracional, eu acredito que seja mais forte, as empresas sempre podem contar muito Interessante. A gente está num momento que você inverter, você não está preparado para essa cultura. Você parece que a pessoa te falou isso um dia. Exatamente. Eu tenho verdade que os meus pais são como meus filhos adolescentes. Interessante. Eu acho assim, gente, a gente às vezes despreza essa história e eu fazia isso. Era um grande erro meu, né? Eu ia trabalhar no pré-vestibular, eu dou aula no ensino médio, né? Então ali eu sempre trago a alegoria da caverna, colocava, né? E aí, gente, eu ficava assim, caramba, que interessante. E aí, quando eu ia discutir no pré-vestibular, a minha tendência era deixar essa história de lado, porque eu achava que a gente já tinha discutido todos os aspectos dela. E eu via que não. Por isso que eu resolvi hoje trazer isso para vocês, né? Assim, a gente discutiu um pouco a alegoria da caverna, deixar vocês pensando algumas coisas. Eu não vou mais me estender porque já acabou a nossa aula. Eu vou só apresentar um exemplo de como a gente pode trazer para hoje as discussões que Platão estava propondo isso, ó, séculos atrás, né? Vou fazer aqui uma apresentação de uma coisa muito rápida, tá? Como vocês sabem, né, a gente também, vestibular é uma coisa que trabalha muito com charge, né, de interpretações de charge. Então, temos aqui um homem que parece grego, conversando com outras pessoas, aí diz assim, mito da caverna. E aí ele diz, imaginem várias pessoas presas num grupo de WhatsApp. Se alguma delas conseguisse fugir e trouxesse a verdade do mundo exterior, seria tida como mentirosa e coberta de porrada. Vocês acham que tem a ver? Tem sentido? Contextualizou legal. Com certeza. Eu já quase apanhei muito por dizer que você deve tomar, sei lá, ivermectina para Covid, porque infecção por vírus não é por verme nem piolho, né? E já quase apanhar muito. Eu falei isso pra minha tia. E aí... Mas eu tomei porque eu tomo remédio de verme 2 vezes por ano, mas por verme, não por Covid. Pois é, né? Eu acho que a gente está num momento realmente que essa questão, né? Vou aqui parar, né? E a gente está num momento que realmente, assim, as fake news, elas são, né? Digamos assim, essa nova caverna, né? Eu vou compartilhar com vocês, é porque eu achei aqui, mas só que as sombras da vida, deixa eu ver aqui, é que é a história do Maurício de Souza, só que eu achei uma aqui esquisita, que a pessoa faz uma narração que eu não gostei, não, deixa eu ver. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Pra vocês dar uma olhadinha. E ela é muito legal, né? Porque ela também faz essa questão para a gente, né? Ela traz essa reflexão de que, mesmo em tempos atuais, né? Lidar com a verdade, com a realidade das coisas, muitas vezes é difícil mesmo, né? E que sim, né? E que às vezes a gente também tem que estar preparado para lidar. O que a gente faz, né? Com alguém que acredita mais na fake news, em fake news, por exemplo, do que, sei lá, em questões que já são aí consenso da ciência, sei lá, que a Terra é redonda, por exemplo, né? Tem gente que está aí dizendo que a Terra é plana e por aí vai, né? Então, acho que assim, é uma história cheia de sentidos que sempre cai em vestibular. Alguma coisa para a gente interpretar a alegoria da caverna. Então, a gente tem aqui a alegoria da caverna, no sentido dela pedagógico, né, que é ensinar para os outros, o sentido mesmo da produção da verdade,
E a teoria de conhecimento platônica, que é essa teoria da reminiscência, e a teoria, né, da realidade bipartida, né, que é o mundo sensível e o mundo inteligível. É isso, gente. Esse é o meu recado de hoje, tá? Pense em vez ou outra se a gente está, em que momento a gente está nas nossas cavernas lá, sem dialogar com as outras pessoas. E que às vezes, por mais difícil que seja, a gente tem que fazer isso, né? Beleza? Beleza, obrigada pela aula, obrigada pelo empenho na hora que estava contando a história, que foi bem legal. Ah, que bom. Ai, que bom, gente. Um efeito aqui deu errado, eu não sei porquê. Eu tive que ir lá atrás desligar. Mas é isso, gente. Ficou bem legal mesmo. Que bom. Eu que agradeço, gente. Gente, reclamações. Opa, pode falar, Vitória. Ah, imagina, eu que agradeço, gente. Gente, se qualquer reclamação, qualquer coisa, pode falar. Vamos seguir aquele cronograma. Eu vou colocar essa aula aqui para vocês agora para lá no grupo. Quem é mesmo, gente, que não tem acesso e que eu tenho que mandar por e-mail o link? Que tem gente aqui que tem algum problema de internet, que eu tenho que mandar o link. Então não é ninguém que está aqui, tá bom. Não, porque eu sei que tem uma aluna que eu sempre tenho que mandar o link e tal. Gente, é isso, gente. Obrigada, boa noite. Tá bom? Tudo de bom para vocês, tá bom? Obrigada, Boa noite, gente. Fabiola. Obrigado pela aula, tá? Eu que Você agradeço. você vai aí, tá? Tchau, gente. Até mais. Obrigada a Tchau, presença. boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.